dia, eu tô aqui com o Gabriel e com a Giovana, meu nome é Ana Lu. Nós somos a turma do estágio 4 da Universidade Federal do ABC, em licenciatura em filosofia, e hoje a gente vai debater o conceito de religião dinâmica e religião estática para o Henri Bergson. E eu acho que os conceitos de religião estática e religião dinâmica para ele tem muito a contribuir com a maneira como a gente enxerga os movimentos religiosos de forma geral. É no final da sua vida que ele trata as duas fontes da moral e da religião, num livro de 1932. E a religião, para o Henri Bergson, ela é o expoente máximo da potencialidade criadora do ser humano. A religião, ela atua ao mesmo tempo com a nossa inteligência e com a nossa intuição. A inteligência para o Bergson é a nossa capacidade de observar padrões entre as coisas e criar conceitos, criar ideias gerais, criar estruturas de pensamento. E a intuição, ela diz respeito às diferenças puras entre as coisas, aos aspectos sutis da realidade que a arte e a filosofia conseguem captar. Ana Lu, você falou que para o Bergson a religião é o expoente máximo da potencialidade criadora no ser humano. Certo? O que seria essa ideia de criação, de potencialidade criadora? O Bergson, ele trabalha muito o conceito de criação na obra dele. É uma forma dele colocar o que é propriamente humano mesmo, porque ela carrega em si mesma tanto os aspectos estáticos, que estão mais relacionados à religião como instituição, estrutura fixa, e também o sentimento que está mais relacionado à questão intuitiva, da maneira como a gente percebe as nuances da realidade. Ele vai dizer que a religião dinâmica e a religião estática são complementos uma da outra. Elas coexistem num mesmo sistema. E a religião dinâmica, ela teria a ver, qual seria o elemento da religião dinâmica? Com o sentimento de amor. O Henri Bergson, ele vai relacionar o aspecto dinâmico da religião ao conceito de mística. E o conceito de mística é um conceito muito abrangente, que dá pra gente reunir vários elementos diferentes da questão sentimental mesmo da condição humana. O Bergson, ele tem a ideia da inteligência e da intuição, como você mencionou, e são duas faculdades, eu acho que eu posso dizer, humanas, né, que encaram a realidade de formas diferentes. Tem essa relação entre o conceito de religião dinâmica e religião estática e inteligência e intuição? Sim, tem essa relação, sim. Então, a religião estática, ela é uma forma do ser humano viver em sociedade, se organizar em grupos humanos e realizar coisas práticas. Então, ela está mais relacionada, como você observou, ao aspecto material e prático da vida. E a religião dinâmica, ela está mais relacionada ao mundo do espírito, mesmo a maneira como cada pessoa percebe intuitivamente a sua própria conexão com o seu espírito. Então, é por isso que a intuição, ela tem o seu complemento paradoxal à inteligência, porque ela observa a diferença, o que ele chama de diferença pura da realidade, e a inteligência percebe os padrões, como eu disse. Então, a religião dinâmica, ela também tem o seu complemento na religião estática, porque as duas são faces de uma mesma moeda. Legal. E da mesma maneira que a inteligência, a religião estática, ela é funcionalista, ou seja, ela está voltada à ação humana sobre o mundo, e ela tem como consequência uma moral funcionalista e fechada, as estruturas fechadas de crença das religiões. O que não implica, de forma alguma, um juízo negativo em relação a isso. O próprio pastor Henrique Vieira vai falar sobre algumas religiões protestantes. Ela se mostra como algo nocivo quando ela se baseia no fundamentalismo, mas seria uma certa perversão, ou o que o pastor Henrique Vieira vai chamar de espírito bélico
dessa religião estática. Mas o problema não é a religião estática em si mesma. O problema é a destinação política que se dá para essa religião estática. Ana Lu, só uma dúvida que eu fiquei. Você falou que a religião estática vai produzir esses dogmas. E na religião dinâmica, como a gente ficaria com esses dogmas? Eles também seriam criados de uma outra maneira, ou de um modo mais individual? A religião em movimento, né, que é o que o Bergson chama de religião dinâmica, ele chama de uma nova forma de apego à vida. Como ele define, abrir aspas, gozo no gozo, amor do que é só amor. Que é esse sentimento de pertencimento, de compreensão de si mesmo, que se dá através dos processos religiosos. É um movimento de interiorização da religião que o místico realiza e que constitui a procura de si mesmo. A religião estática, por sua vez, ela está muito relacionada aos mitos, às lendas, às fábulas e aos tabus. Ela tem a função de manter o elo social das pessoas, através das noções de sagrado e das noções de perigoso. Mas aí se coloca uma questão importante da gente refletir, que é como utilizar o mesmo substantivo, que é a palavra religião, para objetos tão diferentes como o sentimento religioso dinâmico e o sentimento religioso social estático. Assim como outros pares de opostos na filosofia bergsoniana, a religião dinâmica ela apresenta mais familiaridade com o que o Bergson vai chamar de tempo real, que é a mudança contínua, o movimento da consciência que não pode ser medido, não pode ser calculado. E a religião histórica ou estática, ela está muito mais relacionada à matéria, ao espaço, ao que pode ser medido e mensurado. O pastor Henrique Vieira, então, ele vai trazer justamente esse ponto de união entre religião estática e religião dinâmica. Porque ele, como um representante de uma religião estática, que tem o seu poder institucional, ele está falando sobre o amor como uma atitude e um modo de viver. Então, é uma interpretação subjetiva que ele faz da religião, que mostra como a religião dinâmica existe na sua prática de religião estática. E ele carrega esse aspecto institucional da religião como sendo pastor. Mas ele fala, e aí é uma coisa que pode servir tanto para a religião dinâmica quanto para a religião estática, ele diz que a religião nasce de um susto. Um susto de quando o ser humano se percebe diante da beleza da vida, mas também se percebe na sua banalidade, na sua fragilidade da condição humana, da vida que é frágil. Então, nesse susto, ele produz um sentimento de assombro. Então, é importante entender o misticismo como uma forma dinâmica de religião. E aí a palavra misticismo para o Bergson é muito importante, a mística. E ela se apresenta como uma superação da racionalidade associativa. Ou seja, ela se apresenta como uma superação de uma forma de compreender a realidade que se baseia nas leis da matéria, nas leis causais. Mas também não se pode dar uma definição exata de mística, contudo, ele possui peculiaridades. Como, por exemplo, a possibilidade de aproximação imediata por meio de um contato suprarracional a uma realidade suprassensível, ou seja, o que está além da nossa capacidade material de conhecer e investigar as coisas. Esse conceito de mística envolve um conteúdo e algum grau de aquisição do conhecimento. Nesse sentido, a ciência, o instrumento humano da inteligência, ela se debruça sobre a matéria, sobre o sensível, sobre o que é tangível. O místico e o filósofo, eles estão voltados para uma outra face da realidade, que não é mais nem menos importante, mas é uma face diferente e que exige uma abordagem diferente. Para o Bergson, então, você se depara com a beleza da vida ou com o absurdo da vida, e aí quando você se vê nessa situação, a religião, no mesmo sentido que a filosofia e que a arte, elas
são meios para você tentar achar um alívio em meio a isso? Sim, eu acho que sim, porque são tanto a arte quanto a filosofia e a religião são formas de alcançar uma certa realidade do espírito, que só a análise material dos objetos e da linguagem não dá conta. O Bergson usa a expressão violentar a linguagem. A filosofia é quando a linguagem violenta a si mesma, e nesse sentido a religião dinâmica também teria esse aspecto, porque você está violentando a sua inteligência, no bom sentido, para alcançar algo que está para além da cognição. A filosofia, ela violenta a linguagem para alcançar o conceito. O conceito, ele é aberto. Ele quer designar algo que está para além da experiência e que, portanto, a linguagem, que é uma ferramenta derivada da inteligência, da nossa capacidade de produzir ideias gerais sobre as coisas e agrupá-las através das suas semelhanças, não dá conta. Então, por isso o Bergson ele tem uma intenção de não cristalizar os conceitos de filosofia que ele cria. E é interessante que o Henrique Vieira, nessa entrevista ao programa Espelho, ele vai falar sobre como Jesus foi um fenômeno político e religioso que subverteu a ordem vigente. Ele foi perseguido duramente pelo status quo da época, ou seja, pela religião estática da época. Violentou a religião estática. Ele usa, eu acho, que o termo tradução também. É uma tradução que nunca é suficiente. A linguagem falar sobre o espírito. Entre religião dinâmica e religião estática, essa violência seria nesse sentido de que a religião dinâmica ela traz à tona e ela tem uma realidade referente ao espírito, e aí a religião estática ela é materializada, digamos assim. Então, nesse sentido que é uma violência... A partir do momento que você foca nas semelhanças entre as coisas, nas semelhanças entre os diversos sentimentos religiosos que as pessoas possuem, quando elas compõem uma religião estática, que é institucional, você perde as nuances do que cada sentimento religioso e místico tem de próprio, de autêntico. Porque a religião dinâmica, ela precisa da religião estática para criar um movimento social para ela se constituir. Mas, ao mesmo tempo, a religião estática ela está permeada da visão interior das pessoas a respeito desse misticismo. E aí o Lázaro Ramos, nessa entrevista, ele vai falar sobre o projeto de poder da religião, que no caso é essa religião estática do protestantismo e das igrejas neopentecostais. De um segmento da sociedade que tem